Deixa eu ver aqui se aparece a gente já. Hum. Ah, eu tô aguardando aparecer a imagem aqui no YouTube. Para mim não apareceu ainda. Valeu. Boa noite a todos. Eu queria saber se vocês estão ouvindo bem. Alguém pode me dar um joinha aí no YouTube, que eu estou acompanhando pelo YouTube? Aqui tá travado para mim. Você tá vendo aí, Luiz? Você aparece? Eu tô vendo o YouTube, mas não vi nada. Agora alguém disse boa noite. Lucilene da Mata. A Lu Hum, é uma convidada lá de Mogi das Cruzes. que legal. Uhum, tá. Eu queria saber se vocês estão vendo a gente direitinho aí, estão vendo o Luiz, estão vendo estão me vendo. Alguém pode dar confirmar para a gente aí no YouTube, no Facebook? Michael, meu amigo, você está me vendo? Olha, Milena respondeu agora que sim e que o som, e a Lucilene está dizendo que o som está ótimo. Então acho que dá para começar. Ah, maravilha. Você quer que a gente aguarde só mais uns 2 minutinhos? Começa direto já, para chegar mais gente. Por mim, Já como vamos você começar. preferir. Então tá bom, porque tá sendo gravado, né? O Daniel vai gravar. E aí, quem quiser assistir a live na íntegra, pode acessar lá no canal e depois no Facebook também, tá bom? Ótimo. Então, vou começar aqui falando saudações, meus queridos e minhas queridas, pessoas que amam a música e que se interessam por trajetórias e histórias de vida, de pessoas que têm a música como parte essencial de suas existências. Estamos iniciando a nossa live, na verdade, a segunda live da minha vida, que terá como convidado muito especial o ilustríssimo maestro Luiz de Godoy. Meu nome é Helena Xavier, sou regente, educadora musical, pianista e hoje atuo como orientadora de música e coordenadora de um projeto de educação musical, cuja modalidade mais presente é o canto coral, como prática musical. Este projeto ele pertence à Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos, ou seja, somos parte da rede pública municipal de São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo. Até o ano passado, tínhamos 1.800 alunos, em média, na idade entre 5 e 15 anos. Esse ano também iniciamos o projeto no EJA, uma grande conquista para a gente. Temos feito um trabalho que impacta não só os alunos, mas seus familiares e profissionais presentes nas diversas realidades escolares que os professores de música atuam. Essa live tem como objetivo ampliar a comunicação com os nossos alunos por meio das plataformas digitais, se adaptando ao contexto em que estamos vivendo, ao mesmo tempo em que podemos oportunizar espaços além dos muros da escola, na perspectiva de ampliar nossa visão de mundo, nosso exercício de cidadania, a nossa capacidade de pesquisar, refletir e se posicionar como seres musicais pensantes. Essa live tem o apoio técnico do nosso grande amigo aqui, o professor Daniel Buono, que está aqui fazendo toda a parte, né, de colocar a live no YouTube, no Facebook. E tem o apoio dos nossos professores do projeto, que divulgaram a live para seus alunos nos grupos do WhatsApp, em suas redes sociais.
Conto também com uma rede de amigos também, das minhas professoras do mestrado, Mariana e Juliana, que me incentivaram muito a realizar esse trabalho. O nosso convidado de hoje é o maestro Luiz de Godoy. E como já falei, Luiz começou sua trajetória musical aos 5 anos. E desde lá não parou mais. Fez música na USP, mestrado em Portugal, atuou como mestre de capela do Coro dos Meninos de Viena. E hoje é maestro da Ópera Estatal de Hamburgo, na Alemanha. Luiz tem se apresentado com grandes orquestras em mais de 20 países. Seja bem-vindo, maestro. Olá, Helena, olá a todos os nossos convidados. É um grande prazer estar aqui participando dessa live, convidado para uma iniciativa tão nobre, né? O que você disse na abertura aqui da live, pessoas que amam a música, pessoas que entendem o poder que a música tem nas nossas vidas, o papel que a música desempenha numa sociedade. E isso é, acho que, a melhor apresentação mesmo, porque a gente deseja fazer hoje nessa live sempre, falar disso, falar dessas coisas tão especiais, falar de educação pública, falar de educação de qualidade. Então, fico muito feliz de poder fazer parte disso. Estou vendo aqui que tem bastante gente por aqui, lá de Mogi das Cruzes também. Então, essa junção São José e Mogi, acho que isso vai dar muito certo. A gente pode trocar muitas experiências. Me parece que são duas cidades com um histórico bastante grande de educação musical nas escolas públicas. Então vai ser um prazer trocar as minhas experiências com vocês, responder as perguntas de todo mundo, falar um pouco da minha história e tudo mais, sobretudo as crianças, os adolescentes que estiverem assistindo aí, quiserem fazer perguntas também, os professores, obviamente. Estou aqui à disposição. Eu acho que mais do que falar da minha carreira ou do meu histórico e dar exemplos, eu acho que o que mais me deixa feliz mesmo é quando a gente consegue trocar e quando há uma troca de ideias. Então, se metam aí no YouTube, por isso que às vezes eu estou olhando para o lado, porque eu abri a tela do YouTube para ver também o pessoal comentando e para ver as perguntas. Bem-vindos a todos, muito obrigado pelo convite. Então, a gente está aguardando aí já as perguntas. Eu vou começar aqui falando um pouquinho de como que surgiu essa ideia dessa live, né? Quero contar um pouco sobre um post do Luiz, e eu queria pedir para o Daniel, nosso assessor técnico, colocar uma foto para a gente aí, a primeira foto que eu pedi para ele colocar. Ah, meu Deus, ó, tá aparecendo aqueles quadros do Faustão agora, hein? Eu não sei o que. Isso não foi combinado, hein, gente? Eu não sei. Eu realmente não sei o que vai vir agora. Que post é esse? Ai, meu Deus do céu. Lá vem bomba. Daniel, tá aí? Oi, Milena, saudades também. Milena Senziali foi uma das professoras que marcou a minha vida entre os professores maravilhosos que eu tive na vida, professora de português. Foi a primeira pessoa a me dar um livro de Goethe para ler, sem nem saber que eu ia vir para a Alemanha e que ia vir para a terra de Goethe. Estou vendo o Emerson, meu primo, minha mãe também está presente, muito legal. Aí já tá a primeira coisa que eu posso dizer da minha história é isso, que eu sempre tive gente muito, muito boa ao redor de mim. Eu sou muito grato a todas essas pessoas da minha família, os meus amigos, meus professores, que sempre me incentivaram muito. Sim. É o post do Ayrton Senna. Uhum. É. Saiu já aí? Para mim não tá aparecendo. Eu tô vendo ele aqui já. Essa foto me emociona muito, é uma foto de um momento realmente muito importante. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Também me emocionou muito, e foi a partir desse post que eu li e que eu entrei em contato com você, né? E fiquei pensando, né, o que nós, enquanto educadores, que heróis que nós estamos construindo? Quem são as pessoas que deveriam ser enaltecidas, que muitas vezes não há uma intenção em divulgar a história delas? Então, eu queria que você falasse um pouquinho
sobre Olha, isso. eu acho que isso é uma temática realmente muito importante. A gente tem falado tanto sobre representatividade ultimamente, né? E representatividade deveria ser, no melhor dos mundos, deveria ser em qualquer ambiente que a gente frequenta, um espelho da sociedade, né? Então nós deveríamos ter tantas heroínas como temos heróis, porque nunca que o mundo foi primordialmente feito de habitado por homens e com poucas mulheres, muito pelo contrário, né? Há uma equiparação dos gêneros na sociedade, então isso deveria ser equiparado em todos os ambientes, entre no Brasil, entre negros e não negros, e todas essas coisas. Então, a gente, para nós brasileiros, para minha geração pelo menos, nós crescemos com essa construção de país que tinha os esportistas como heróis, e o Ayrton Senna era um deles, é um com o qual eu me identifico mais facilmente do que com o Neymar ou com outros jogadores de futebol que passam o resto do tempo que não estão jogando futebol, talvez sonegando impostos ou fazendo outras atividades ilegais. É bem mais fácil para mim, era bem mais fácil para mim identificar com Ayrton Senna, que teve uma história de vida não só marcada pelo trágico, né, mas marcada por muitas vitórias e tudo mais. Então essa foto ela surgiu num momento em que eu estava muito emocionado por ter sido convidado pelo governo da Áustria para nós abrirmos o Grande Prêmio da Áustria, isso foi 2017, acho, o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, e sempre em todos os países em que há o Grande Prêmio, ele é aberto com o hino daquele país, né? E no caso da Áustria, eles convidaram os meninos cantores de Viena para cantarem o hino da Áustria, que é uma composição linda, a música originalmente é de Mozart, e com uma poesia já original, extremamente bonita, falando sobre união e sobre igualdade. É um hino que não é como o hino francês, que fala de guerra e de sangue, ou outros tantos hinos que falam de separações de povos, e o meu povo é o povo mais belo, é o povo mais bonito, é o povo mais importante. Não, é um hino que só fala sobre a igualdade, sobre a beleza. E fomos convidados a cantar esse hino. Eu fui reger os meninos, e quando fui passar pelo caminho para entrar na pista mesmo, no autódromo, né, na pista do autódromo, havia um hall da fama pelo qual os pilotos passam no caminho deles para irem até os boxes. Então eles passam por ali se sentindo super observados, né, por aqueles grandes heróis da história da Fórmula 1, entre eles Ayrton Senna. E quando nós passamos, me deu uma sensação muito boa, porque eu não estava com aquela pressão de quem tinha que vencer uma corrida. Nós estávamos passando e eu parei na foto do Senna e eu disse para as crianças, todas que são crianças que vêm do mundo todo, as crianças do Coro dos Meninos Cantores de Viena, e eu disse a elas: vocês sabem quem é esse? Este era um brasileiro, Ayrton Senna, e foi um grande herói para nós, né, e tal, e contei um pouco da história deles, tal. E foi muito engraçado que as crianças perguntaram para mim assim: mas ele era mais famoso do que o senhor? Porque as crianças achavam que eu era pelo menos tão famoso quanto o Senna, ou mais famoso do que o Senna no Brasil, né? E eu disse: olha, certamente ele era e sempre será mais famoso do que eu jamais serei. Mas enfim, essa relativização que você propôs, Helena, do que são os nossos heróis, quem devem ser os nossos heróis, né? Não sei se precisa ter essa mistificação do heroísmo, né? Mas a gente reconhecer na nossa comunidade, partindo já da nossa comunidade escolar, né, a gente saber reconhecer nas merendeiras, nos B10 das escolas, a gente saber reconhecer em toda a história de vida
das pessoas que se dedicam pelo outro, das pessoas que fazem o seu trabalho com toda a dignidade, com felicidade. Só você conseguir ser feliz, transmitir felicidade, tranquilidade nos dias de hoje, desempenhando seu trabalho com lisura, com retidão, isso já é um ato de heroísmo tão grande que esse exercício eu gostaria de propor mesmo, que a gente exercitasse encontrar heroínas e heróis no nosso dia a dia, né? Obrigada, Luiz, pelas palavras tão lindas. Então, continuando aqui, eu queria fazer, na verdade, agora a primeira pergunta, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como começa a sua história com a música, como que tudo começou. Você fala em algumas entrevistas que começou a cantar com 5 anos. Como que foi esse início da sua trajetória? Olha, foi isso mesmo, e é mais um exemplo de que a oportunidade é o caminho, né, para gente, para gerar frutos, né? Sem semear não há como colher frutos. E eu comecei porque fui exposto a isso de uma forma muito natural, a um trabalho musical muito bem feito, e a um trabalho ao qual eu tinha acesso, porque sobretudo naquela época em que estavam começando os projetos sociais, os projetos de educação musical nas escolas públicas, não era tão comum ter acesso à música, né? Era uma coisa mais restrita mesmo. Então, foi essa possibilidade, esse acesso, essa oportunidade que possibilitou que a gente esteja tendo essa conversa hoje em dia. E ela veio de um projeto da prefeitura de Mogi das Cruzes, que chamou uma educadora musical com um trabalho de canto coral, a Dulce Primo, para vir para ir para Mogi fazer uma capacitação dos professores da rede de ensino, da rede pública de ensino. E minha mãe é professora aposentada, e à época estava participando dessa capacitação, e havia ali um coro escola, um coro experimental, para que as pessoas que participavam da capacitação pudessem, né, praticar ali e ver a Dulce Primo trabalhando em ação. Este coro era formado pelos filhos e filhas destes professores da rede pública, que estavam fazendo a capacitação, e nisso meu irmão cantava no coro, meu irmão que é 5 anos mais velho do que eu, tinha 10 anos, e, na verdade o coro era a partir de 10 anos, o público-alvo daquela capacitação eram as crianças a partir dos 10 anos. Mas eu sempre ali acompanhando e tal, e sempre junto, e aprendendo aquele repertório que eles ensaiavam, e ouvindo e fazendo as coisas juntos, né? Não era para estar ali oficialmente, mas estava inoficialmente sempre participando, até que a própria maestrina Dulce Primo disse no momento: olha, sente aqui no meu colo, vem fazer um teste vocal comigo. E fez ali uns exercícios, fez um teste e constatou que eu era afinado, e constatou que eu sabia o repertório já. Falou: então entre no coro, né? E foi assim que eu entrei. E foi nesse momento que eu aprendi na pele o que a oportunidade, o que é o poder da educação abrangente, né? Da educação que não vê limites, mas que vê oportunidades, que vê possibilidades, né? Ela poderia, naquele momento, simplesmente não ter passado pela cabeça dela, ter me convidado para fazer um teste ali para entrar no coro, mas ela não se apegou a essa questão tão tão pequena que é a idade, né? Que é a faixa etária. Óbvio que isso para educadores é uma coisa que é um parâmetro a ser observado, né, para nos guiar de que forma que nós vamos construir as nossas atividades e tudo mais, mas sobretudo em artes, essas restrições podem ser bem mais fluidas, né, e tudo mais. Então, isso vem espelhar até a minha atuação hoje em dia, quando eu cheguei aqui em Hamburgo para montar um coro infanto-juvenil na Ópera de Hamburgo, um coro que ainda não existia, eles não tinham um coro próprio, eles disseram: qual vai ser a faixa etária, tal. Eu dizia: olha, vamos fazer então de tanto a tantos anos. O que faz com se vier uma criança de tal idade? Eu falava: você mande, venha que eu quero ouvir a criança, eu quero conhecer a criança e tal. Eu dizia: olha, não dá para dizer que é um coro aberto, assim, óbvio que não dá, né? Mas a gente na prática acaba sempre recebendo todo mundo,
cada história de vida é uma história diferente, né? Ah, interessante. Olha só, eu tinha escolhido a foto de você com a Dulce Primo. Eu vou ver se o Sim. Daniel consegue colocar aí pra gente. É. Enquanto isso, eu estou vendo aqui as perguntas das pessoas. Já vi uma pergunta aqui do Michel Silva. Eu queria que você falasse um pouquinho, enquanto ele coloca a foto, qual que foi a sensação de cantar num coro que você falou que tinha 3.000 crianças? Você lembra da sensação? Olha, o que eu lembro é que eu estava muito orgulhoso de fazer parte daquilo. O que eu lembro é que eu sabia que era uma coisa especial, ser o solista naquela situação. O que eu lembro é que eu me sentia especial. E eu falo isso com toda tranquilidade, porque eu acho que todo ser humano deve encontrar a situação na vida dele em algum momento em que ele se sinta especial, em que ele se sinta único, em que ele se sinta importante. Eu desejo isso para todo mundo. Eu desejo isso de fato para todo mundo. E isso foi muito importante para mim. Eu era uma criança que, em vários aspectos, não era uma criança fácil, né? Que dava um trabalho para os meus professores e tudo mais, e que, enfim, que vivia uma vida em que os meus interesses pessoais, sobretudo a música, eram que me davam sentido mesmo para a vida. Eu acho que isso é uma coisa tão óbvia, né? Para todo mundo deve ser assim. Os nossos interesses são o que dão sentido para nossa vida. Mas, infelizmente, as vidas humanas têm sido tão esvaziadas de interesse, têm sido tão esvaziadas de oportunidades, de contato com o belo, com o produtivo, com o essencial, né? Que vem de essência mesmo, com a própria essência da existência das pessoas, que aquilo que dá sentido à vida das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos passa a ser o trabalho, passa a ser só o acumular de dinheiro e tudo mais, da criança passa a ser o acumular de conhecimento que a escola, muitas vezes nos limitando, faz com que a gente acredite, enquanto é criança, que o que precisa é passar na prova, e o que precisa não é você construir um arcabouço de conhecimentos que te possibilite concatenar ideias e construir conhecimentos próprios e chegar a conclusões próprias e ter um pensamento crítico, não é? Então, eu não tive essas crises e não tive essa... Eu tive uma existência, uma infância, uma juventude de muito contato com coisas que preenchiam o meu tempo. Eu era uma criança muito curiosa também, e qualquer momento que eu ficasse ali sem ter o que fazer, sem ter o que pensar, sem ter um livro para ler, ou uma peça de teatro para inventar, para escrever, para ensaiar com os meus amigos, ou uma música para aprender ao piano, eu já dizia, eu tô entediado e tal. Então, essa foto representa isso, cantar com essas 3.000 crianças, ensaiar para essa apresentação, para todas as outras apresentações que a gente fazia, preencher o meu dia com ensaios de coro, era o que dava sentido à minha vida. Era basicamente isso. Isso talvez já responda também a pergunta, quando que eu percebi que a arte e a música poderiam preencher o meu viver, eu acho que eu percebi isso no momento que eu fui parar para pensar sobre o que preenchia. Talvez eu nunca tenha falado sobre isso com essa clareza como eu estou falando agora. Talvez eu esteja verbalizando isso pela primeira vez depois de tantos anos. Mas aquilo aconteceu, aquilo preencheu, aquilo tomou a importância que tem até hoje, já muito cedo. E, Luiz, tem alguma pergunta aí que você já gostaria de responder, além dessa, do Michael? Eu acho que foi só mesmo essa pergunta dele até agora que eu vi. Eu não vi mais nenhuma pergunta mesmo. Mas eu espero que eu tenha respondido a isso e que as pessoas tenham entendido. E sobretudo as crianças que estão nos Eu assistindo. acho que as Não sei se crianças há agora.
sabem do que você está falando. Com Eu certeza. espero que elas estejam entendendo. E para falar agora um pouco mais para as crianças, busquem isso, busquem as coisas que dão sentido para a vida de vocês. Busquem aquilo que dá felicidade, que completa. E se não encontraram ainda, continuem buscando. E experimentem coisas novas e se inscrevam para o curso de teatro e de música e para todas as modalidades de esporte que forem possíveis, para se permitirem ter contato com isso, para ganharem repertório, para ganharem experiências e tudo mais, né? E não só com o objetivo de ser o melhor naquilo ou naquilo outro e tudo mais, ou se obrigando a fazer aquilo que todo mundo faz e o esporte que todo mundo faz. Para mim foi, por exemplo, uma coisa muito marcante na minha vida, que por muito tempo eu achei que eu tinha que lutar contra a prevalência, a primazia do futebol, porque eu me sentia tão exposto como menino a ter que jogar futebol, que eu achava que eu tinha que lutar contra aquilo, porque eu não queria jogar futebol, eu queria gastar o meu tempo, por assim dizer, estudando piano. E hoje em dia adulto eu percebo que essa necessidade de até me dizer contra, né, me posicionar contra o futebol e tudo mais, é uma necessidade infantil, uma necessidade, um subterfúgio psicológico que eu encontrei para me aceitar como uma pessoa que não é normativa, uma pessoa que não está correspondendo àquela norma. Então eu desejo para vocês todos, crianças, que não gostam de jogar futebol ou que não gostam de assistir aquele canal de TV que os pais ou os avós gostam de assistir, ou que não gostam de tantas coisas, que vocês se aceitem não gostando das coisas e se aceitem gostando das coisas que vocês gostam. Ponto. Isso mesmo, cada um tem que ser singular, né? Tem que valorizar o seu próprio jeito de estar no mundo. Pois é. Olha, agora eu estou vendo umas perguntas aqui. Alguém está perguntando, não sei se está perguntando, acho que está afirmando que eu gosto de cantar. Olha, eu gosto muito de cantar. Nossa, como eu gosto de cantar. Cantar, de fato, meu instrumento é o piano. Minha profissão com a qual eu trabalho mais frequentemente hoje em dia é a regência. E a minha voz é a minha voz. A minha voz é o canto. Então, eu acho que o canto, essa proximidade, né, tão intrínseca do canto, que é a voz, o instrumento, ser você mesmo, ser a sua voz, isso é uma ferramenta muito importante para a minha vida. E eu acredito que seja uma ferramenta de uma força incrível para qualquer ser que tem voz, porque eu não sei nem se isso se restringe só ao ser humano, nunca pensei sobre isso, mas acho que não se restringe nem só ao ser humano. Eu acho que o Luiz, canto, acho que dar voz a si mesmo é um processo, desculpe, ele é um processo que nos empodera, que nos dá força, que nos faz nos conhecer, nos aceitar, nos respeitar, nos expandir para além do nosso corpo, não é? Quando você fala, aquilo sai de você e aquilo atinge o outro. Que maneira mais bela, mais completa de conectar, de interagir. Então eu gosto muito de cantar. Diga, Helena. então, você me fez lembrar de uma frase que eu gostei muito, que você deu uma entrevista na revista Concerto, que você Uhum. fala que cantar é se apropriar da sua própria voz, né? E você fala que você tem relacionado um pouco isso com a infância e com a sua experiência de vida na Europa, com os corais, né? Com que você trabalhou, né? Com os meninos, os cantores de Viena e agora com o coro infanto-juvenil, né? De Hamburgo, Uhum. da Uhum. Da Como ópera. você percebe essa questão do se apropriar nos seus pupilos, nos seus cantores? Olha, a gente percebe isso diariamente, né? Eu acho que todo mundo que trabalha com, com pedagogia, com crianças, todo mundo que, que ensina, consegue observar o que é esse processo de quando o aprendiz ele
entende, ele percebe alguma coisa e o que que isso ativa nele, né? Que pode ser uma capacidade crítica maior, que pode ser uma percepção mais ampla das coisas, que pode ser uma sensação de felicidade, de pertencimento ao grupo dos sabedores, né? Isso tudo são coisas muito importantes. E aprender a cantar é uma coisa complicada, porque complicado falar disso, né? Aprender a cantar não é complicado, mas é complicado falar disso, porque eu acredito que aprender a cantar não é nada mais do que você passar por um processo de descobrir qual é a sua voz, como é a sua voz. Porque a gente tem até que pensar que cantar não é cantar do jeito certo, cantar não é cantar daquele jeito que se aprendeu que é o belo. Cantar é cantar. Cantar é usar a voz de uma forma que você sinta que você está cantando. Né? Cantar não é atingir um objetivo, cantar não é chegar num resultado. É óbvio que eu trabalho com grupos de excelência qualitativa dentro daquele contexto musical que é o que a gente aprendeu a achar belo e a gostar, e que eu acho belo, e que eu gosto, e que eu cultivo. Mas cantar não é só isso, né? Então, quando eu digo cantar é se apropriar da própria voz, o que eu quero dizer é que a primeira coisa para você estar cantando, penso eu, é você estar ativando um processo de compartilhamento, de expansão, de que se inicia pela reflexão, que se inicia pela o inspirar é um processo de reflexão, né? A respiração é um processo reflexivo, mesmo do ponto de vista fisiológico, é um reflexo humano respirar, não é? Então você reflete, você inspira, você absorve e você transforma aquilo num som que tem significado para você. E aquilo vai ser interpretado pelo outro. Então, para você fazer isso, você tem que confiar, você tem que estar num ambiente de respeito mútuo, no qual você confie que aquilo vai ser dado um significado que parte do respeito. Então, tudo isso tem que existir para que haja canto. Se isso não há, eu acho que não é canto. Talvez seja exercício vocal, talvez seja uma tentativa de se utilizar da voz para atingir alguma coisa, tal. Mas para mim, canto é isso. Ah, que lindo, muito bonito ouvir você. Tem várias pessoas aí que estão parabenizando você pela sua fala. A Cleusa, a Terezinha, a Júlia, Eu tô vendo. Paloma, a Dila Aquino, minha parceira, que é orientadora de arte lá comigo, trabalha comigo. Muito legal. Eu estou vendo uma pergunta ou outra aqui, eu vou tentar passar pelas perguntas voltando para o começo delas. A Silvia Ramos pergunta como foi a barreira com o idioma. Desculpe, cheguei agora há pouco, não sei se já falou. Não falei não, a gente começou agora há pouco mesmo. Apesar de tão rápido a gente já ir de 0 a 100 tão rapidamente, né? Pelo menos nas sensações, aqui nos sentimentos. Olha, justamente por eu muito cedo ter cantado e ter tido uma experiência muito rica musical no coro, na qual a gente cantava em diversos idiomas e tal, eu acho que isso foi muito tranquilo para mim, sobretudo por isso. O aprendizado de um idioma não é tão diferente do aprendizado da língua mãe, né? É uma coisa muito, sobretudo na infância, sobretudo na infância. Eu não aprendi os outros idiomas na infância, mas não aprendi a ser fluente neles, mas por ter aprendido a vocalidade de outros idiomas, por ter treinado a pronúncia de outros idiomas e tudo mais, isso não era um corpo tão estranho para mim, né? Isso era uma coisa muito mais próxima para me apropriar daquilo também. Então, eu nunca tive muita dificuldade. Na verdade, eu tenho facilidade com idiomas e isso não foi uma barreira. Vim para a Áustria pela primeira vez, quer dizer,
para esse, a gente chama isso dos países falantes de alemão, né, que são Áustria, Alemanha e Suíça. Vim para esse ambiente em 2010 pela primeira vez, sem falar alemão, e a partir do momento que eu fui estudar aqui, ser exposto a aulas em que só se falava em alemão, demorou, então eu falo que foi uma gestação, demorou 9 meses para eu falar alemão. Isso foi a pergunta da Silvia, né? Agora vamos ver se tem outro. Eu queria que a gente colocasse um vídeo agora. Uhum. Daniel, colocar um vídeo curtinho de você tocando piano junto com os meninos cantores de Viena. Pode colocar. Tá saindo aí, Daniel? Oi, Luiz, a Milena tá falando que o vídeo tá travado. Ah, tá ok agora, a Silvia falou que tá ok. Eu acho que deu para o pessoal dar uma olhadinha, né, no vídeo. É um vídeo que você está tocando no meio, numa biblioteca, né? E eu vi só qual é o vídeo, mas eu não ouvi a música porque tava mutado aqui para mim. Não sei agora qual música a gente estava cantando. É aquele vídeo em que a partitura. Que a partitura é uma polca vienense. Isso foi na Coreia do Sul. Isso foi em Seul, na Coreia do Sul. E essa biblioteca era no meio de um shopping center. Não é uma biblioteca, na verdade é uma loja, é uma livraria. E nas turnês dos meninos cantores na Coreia do Sul é tradicional de se fazer um concerto nessa livraria que é transmitido para a TV de lá, e esse também foi transmitido pela internet. E tinha uns ventiladores assim gigantescos na livraria, e eu já naquele primeiro ensaio que a gente teve ali, que foi 15 minutos antes de começar a transmissão, as coisas são muito corridas, eu falei para eles, olha, eu acho que esse ventilador aqui não vai dar certo e tal, e de fato não deu certo. Eu até tinha pedido para a produção me dar uns pezinhos, como se fossem pesos de porta, eu coloquei aqueles pesos para segurar as partituras, mas nessa música a partitura voou na minha mão, e graças a Deus que eu continuei tocando e pensei, acho que dá para continuar tocando de cor, porque aquele negócio ficou em cima das minhas mãos, ou eu jogava aquele negócio fora, ou eu ia me atrapalhar daquele papel ficar em cima da minha mão. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os meninos a partir daí, falar um pouco de como que é esse processo de seleção, como que eles são no dia a dia, como que é o processo de aprendizagem musical para eles, como que eles reagem à escolha de repertório, se eles são crianças assim que ouvem outros estilos de música, mais da mídia também, se eles são pessoas assim que têm algumas sensações que as crianças da gente têm, por exemplo, de ficar nervoso antes de começar, algumas coisas assim, sabe?
Olha, eles são crianças completamente normais e extremamente diversas, porque os meninos cantores de Viena são hoje de um coro que, que aceita crianças do mundo todo, né? Então, a única coisa que os une, que os iguala completamente, é o fato de que para ser menino cantor de Viena, a gente, quando faz o teste, a gente tem que ver nos olhos, ouvir na voz, sentir no ar e depois comprovar isso com um período ali de experiência que eles ficam, que eles de fato querem aquilo muito, que eles precisam da música, que eles amam a música e que eles querem muito fazer aquele trabalho conosco, porque dá muito trabalho, é muito trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Eu costumo dizer isso. Tem várias coisas que eu acho que não são difíceis. Às vezes a gente confunde, a gente fala, nossa, mas é tão difícil, né? Tão complicado. Não, não é nem difícil nem complicado, só é trabalhoso, dá trabalho. E ser menino cantor de Viena dá trabalho, então eles têm que, de fato, querer muito isso. Mas eles são crianças muito diversas, de backgrounds completamente diferentes, e, sobretudo, no começo ali dos primeiros anos de experiência deles, os primeiros que entram aos 10 anos, ficam nervosos e suam e tremem. Eu já tenho situação de um solista meu, por exemplo, tá fazendo um solo no Chile, eu regendo com orquestra, ele cantando e 15 mil pessoas na plateia. Era ao ar livre o concerto no Chile, e ele tem que fazer um solo com tudo microfonado, com drones filmando, passando no telão e tudo mais. Aquele menino de, a época ele tinha 12 anos, então já tinha alguma experiência no coro, né? E eu lembro que tinha assim esqueci o nome disso agora em português, mas aquelas madeiras assim do Praticável. palco, né? Os praticáveis do palco. E a gente sentia, todos nós, aquilo tremendo, porque era ele, que ele tremia tanto, mas tanto as pernas dele, que a gente sentia o tremor, assim, nossa, aquilo me cortava o coração, mas vai fazer o quê, né? E a gente segue a coisa, e depois que passa uma situação dessas, o que me faz acreditar muito nesse trabalho é que uma criança dessas abre um sorriso de felicidade e, e vive uma vida depois em que há diversos desafios na vida dele que ele vai enfrentar com muito mais tranquilidade, porque já foi exposto a uma coisa tão única e tão trabalhosa psicologicamente. Então, por isso que eu chamo isso de trabalhoso, porque a gente pode ver isso, né? A gente fala, nossa, mas coitado, será que isso é produtivo, é bom para uma criança jovem e tal? Será que isso não é uma coisa que pode traumatizar? E não sei o que. É óbvio que pode, se for uma criança que não quer fazer aquilo, se for uma criança que está sendo forçada, né? Se for uma criança que está sendo mal direcionada por alguém que está ali fazendo um trabalho que não seja pedagogicamente orientado, né, e que vise só a música ou o objetivo seja só o output da criança e tudo mais e o produto, mas não é esse o trabalho que a gente faz ali. Então as crianças suam, as crianças soltam pum no palco, as crianças riem umas das outras quando a outra erra a letra, e, enfim, é tudo muito normal. Olha, vocês me desculpem que aqui já é quase meia-noite, eu vou comer uma banana que está me dando uma fome de meia-noite, enquanto eu ouço a próxima pergunta. Então, para falar um pouquinho aqui, eu queria saber um pouco como que é a rotina deles também, sabe, Luiz? Assim, porque a gente tem uma rotina que a gente considera aqui no Brasil que ainda é pouco que a gente pode oferecer para eles, né? E a gente sabe que num trabalho assim, a gente tem, com certeza vocês têm um número de horas muito maior de ensaio por semana, de concertos, de outras aulas que talvez sejam, né, que ajudem a agregar o trabalho. Eu queria saber sobre isso também. Olha, de fato, eu falo com prazer da rotina deles, mas é uma coisa muito distante mesmo de qualquer realidade, não só da realidade brasileira, mas de qualquer realidade. Uma estrutura muito única mesmo. Eles moram no internato dos 10 aos 14 anos, porque só dos 10 aos 14 é que é menino cantor de Viena. É o período em que a voz, sobretudo dos meninos,
tá no seu florescer mais belo, mais rico, com mais possibilidades. Há sempre também essa discussão do e por que ainda há coros de meninos hoje em dia, né, com tantas discussões sobre a importância de igualdade de gêneros e tal. Isso é uma outra discussão na qual eu preciso dizer que todos nós sabemos que há muito mais meninas que cantam do que meninos que cantam, e para os meninos é muito mais difícil, num grupo misto, se sentirem à vontade, porque eles passam por uma mudança de voz que os expõe de uma forma muito mais clara. Talvez para comparar, aquilo que para a mulher que nós não temos, né? Que para a mulher até mesmo a própria menstruação, que a expõe às vezes de uma forma tão clara, tão óbvia, né? E que deixa as meninas tão desconfortáveis quando aquilo acontece, quando elas são expostas a uma situação que elas não conseguem lidar com aquilo e acabam sendo expostas, né? Num contexto público. É uma coisa semelhante, não é a mesma coisa, óbvio, jamais vou dizer que é a mesma coisa, mas é uma coisa semelhante pro menino que canta, a quebra vocal, né, a quebra da voz, a mudança naquilo, ele está sendo exposto naquele processo tão íntimo de estar crescendo, de estar sofrendo uma alteração hormonal muito rápida, e todos nós passamos por isso. A gente sabe que nesse período a gente não quer ser exposto, a gente quer ter Então esse ambiente de meninos passando por isso é um ambiente mais protegido, e é por isso que eu acho que faz sentido ter coros de meninos. Só para explicar isso agora, porque essa questão sempre surge também. A rotina dos meninos, então, dos meninos cantores de Viena, é uma rotina de cantar diariamente. Tem esse internato. O internato, por que há um internato? Para que eles possam estudar de um jeito para que o sistema escolar seja organizado ao redor da atividade musical deles, né? Para que o sistema escolar possa ser concatenado com as turnês, com os ensaios de coro, com as apresentações em Viena, com as apresentações fora de Viena. Então é por isso que é um internato, não é por causa de uma coisa antiga que tem que manter uma tradição. É uma coisa extremamente prática, uma razão extremamente lógica e prática. Senão não seria possível atingir essa qualidade, ter essa quantidade de ensaios. Ensaia-se de 2 a 3 horas por dia com o coro, mais as aulas de técnica vocal individuais que eles têm pelo menos uma vez por semana, mas muitas vezes 2, 3, 4 vezes por semana, no período que está mudando de voz quase que diariamente, para acompanhar aquela mudança e tudo mais. Isso é um dos grandes segredos do porquê que o coro dos meninos cantores de Viena soa tão bem, porque justamente quando você está na mudança de voz, os meninos, se eles têm um acompanhamento diário, eles podem se utilizar de um instrumento que está maior, que está mais amplo, de um instrumento que tem a amplitude, uma amplitude mais próxima da voz adulta, o peito cresce, o peito se abre, as próprias pregas vocais crescem, as estruturas todas da fisiologia da voz ali que seguram esse instrumento, que fazem esse instrumento funcionar, ampliam as suas possibilidades, e justamente por esse acompanhamento próximo, eles, sem machucarem a sua voz, podem continuar por um período mantendo a voz infantil. Então, é um instrumento muito próprio que só existe neste contexto todo. Então, a rotina deles é essa, acordar cedo, ir para a escola, ensaiar de 2 a 3 horas, dependendo do dia e das tarefas que a gente tem, almoçar, fazer uma pausa na qual eles invariavelmente vão jogar futebol, se o tempo permite, porque dentro dessa estrutura do internato, eles moram ali num palácio, né, que é o internato deles. Então, nesse palácio tem piscina coberta, tem campos de futebol, tem quadras, tem isso, tem aquilo, enfim. É uma vida boa, a vida de menino cantor de Viena. E bastante trabalho. Luiz, e tem uma pessoa aqui perguntando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, deixa eu ver o nome da pessoa, não tô achando, que perguntou se tem brasileiro no coro.
Aqui a Júlia. Júlia perguntou Olha, se Júlia, é brasileiro. houve um meio brasileiro no coro, um menino que, na verdade, não é brasileiro, é nascido aqui, mas o pai veio de Minas para Viena e a mãe é austríaca. Eu só sei desse menino, não tenho notícia de nenhum que tenha tido antes, e desde que eu passei a ter contato com a instituição, nunca vi nenhum outro. Sei de um filho de brasileiro, talvez tenha tido outros filhos de brasileiros também, ou brasileiras, mas não sei, assim, brasileiro nascido no Brasil, que veio do Brasil para cá, ainda não vi nenhum. Espero que haja em breve vários. Então, e como que as crianças, os meninos, têm acesso a essa divulgação desse processo? Olha, não há um processo fixo de escolha dos meninos. Nós recebemos muitos vídeos de hoje em dia funciona, tem muita coisa assim por vídeo, muitas crianças que mandam um vídeo para lá dizendo, olha, eu canto assim e eu teria interesse em ser menino cantor de Viena. E quando a instituição percebe por aquele vídeo que há potencial ali e tudo mais, a instituição convida, geralmente, dependendo da idade, se for uma criança que está ainda nova, com 6, 7, 8 anos, ainda é possível de fazer o caminho mais ideal de todos, que é a criança vir para o que eles chamam de jardim da infância, que ainda que não para nós não seria jardim da infância, né? Que são essas classes até os 9 anos. Então, esse fundamental, a primeira, a segunda, a terceira série, acho que chamava na minha época. E isso também é uma coisa que muita gente não sabe, os meninos cantores, dá para começar nos meninos cantores desde da creche até se formar no colegial. Então, eles só são meninos cantores dos 10 aos 14 anos, mas antes disso eles já podem estar ali usufruindo dessa formação e depois disso eles podem continuar ali também. E então as pessoas costumam mandar vídeos e se tem essa idade que ainda pode vir e fazer uma parte da formação aqui, pode ser convidada para vir fazer essa formação aqui. Sendo crianças do estrangeiro, elas têm que morar no internato já antes de serem meninos cantores, né? E depois também, se essas crianças são do estrangeiro e vêm de fora e querem continuar na escola depois de serem meninos cantores, elas também podem continuar morando no internato. E isso tem um custo um pouco maior do que quando você é menino cantor, porque você tem que pagar ali pelo seu internato e tudo mais. Mas durante o período em que as crianças são meninos cantores, é tudo bastante acessível, porque todo o lucro que se tem de ingressos, de concertos, de turnê, de merchandising, de tudo isso, volta para a instituição justamente para tornar a instituição acessível. É uma vontade grande da direção da instituição que isso seja acessível. Se não me engano, a mensalidade da escola, do internato, que é uma escola particular, uma escola privada, com professores de uma rede privada, com uma estrutura privada, com cuidadores para cuidar do internato, com a comida, que é oferecida com tudo, custa 90 euros por mês para meninos cantores, né? Ai, que coisa. Então, de fato, é uma coisa possível, não e quem não pode pagar recebe bolsa, obviamente. Então, não é nada de outro mundo. Se alguém tem vontade de ser menino cantor, dá para tentar a sorte. Legal. E sobre a língua, Espetaculares, vou falar para eles mandarem os vídeos. mandem os vídeos. E sobre o idioma também não é tão na nossa experiência, os meninos que vêm, muitos vêm da Ásia, nós temos meninos da África, nós temos muitos da América do Norte, do Canadá, dos Estados Unidos, de outros países europeus, enfim, há meninos do mundo todo mesmo, e alguns sul-americanos, ou sobretudo latino-americanos, mexicanos, houve muitos meninos também, mesmo do Chile, e nenhum deles tem que voltar para casa porque não aprende a língua. Geralmente, depois de 2, 3 meses no máximo, as crianças estão
se comunicando sem problema nenhum. Tem uma pergunta aqui da Dila. Eu acho que ela fez essa pergunta quando você estava falando sobre esse momento curto, né, de 10 anos a 14 anos, porque ela perguntou quantas competências esses meninos precisam desenvolver para dar conta dessa situação. Acho que ela fala dessa questão da ruptura, né, quando chega aos 14 anos, mas eu acho que você já respondeu que tem como dar continuidade também, né? Exato, tem como dar continuidade e justamente não é uma ruptura, né? Isso era uma ideia meio antiga que se tinha, porque as pessoas, nós seres humanos, nós somos bichos engraçados. A gente cria sistemas, a gente cria sofismas, e daí a gente vira refém daquele sistema, daquele sofisma, daquela ideia, e a gente esquece o porquê que ela foi criada. O coro de meninos, justamente ele é criado a partir de um instrumento que fazia sentido enquanto instrumento. E é óbvio que tem toda a influência da igreja e que mulheres não podiam desempenhar funções, tudo mais. Claro, só que a partir de um determinado momento da pedagogia vocal, entende-se que aquilo faz sentido sobre aquele aspecto, né? E a gente, quando percebe que isso faz sentido, a gente tem que saber lidar com isso e saber que também não faria sentido nenhum usar essa coisa, se utilizar disso como instrumento, como um momento, e depois jogar fora, porque isso é impensável na pedagogia, porque isso é impensável numa visão minimamente humanista das relações humanas. Então, ainda até os anos 90, até o começo dos anos 2000, e no Brasil ainda em muitos lugares, ou em vários países ainda se pensa assim, tem essa ideia, né, de que quando chega na mudança vocal, daí tem que parar de cantar, e não sei o que, daí acabou, e daí não sei o que, nunca mais vai ter aquela experiência, nunca mais vai ter aquele nananã tal. A experiência é né, é uma experiência de vida linear, e se ela é bem conduzida, aquilo só enriquece, não tem que ter perdas e danos no meio do caminho, só vai ter se a gente deixar perder, se a gente não trabalhar aquilo de uma maneira psicopedagógica não é coerente e eficaz e tudo mais. Então, não tem que trazer nenhuma competência a mais para saber lidar com isso. Talvez a pergunta da competência tenha sido também em relação a ser menino cantor em geral. Quais as competências que eles têm que trazer. A principal competência é uma competência de adaptação, é uma capacidade de adaptação e uma capacidade de uma autonomia, né? Então, as crianças que às vezes têm que voltar para casa, que não conseguem se adaptar ao trabalho dos meninos cantores de Viena, são crianças que são muito apegadas aos pais, que não desenvolveram uma autonomia mínima condizente com a idade de 10 anos. Não precisa ser uma criança excepcionalmente autônoma, excepcionalmente descolada, desapegada. Uma criança que tenha um desenvolvimento padrão de uma criança de 10 anos, se é que a gente pode falar de padrão, de normal, tudo mais. Mas ela consegue normalmente se adaptar dentro do coro. Ô, Luiz, e quantas viagens, quantas turnês geralmente esses meninos fazem por ano? Olha, o sistema é assim de eles fazerem estarem 3 meses por ano viajando. Então, há um ciclo de turnês ao longo desses 4 anos que os meninos passam no coro, e neste ciclo pretende-se propiciar para todos os meninos cantores, que são 100, divididos em 4 grupos, que haja uma rotatividade e que todos vejam todos os países e as regiões do mundo que são meio fixas, de turnês fixas, sabe? Então, há sempre todo menino cantor passa em torno de 2 meses no Japão, em torno de 2 meses na China, mais 1 mês em outros países da Ásia, Taiwan e Coreia do Sul, passa pelo menos 2 meses nos Estados Unidos, talvez mais 1 mês em outros países da América do Norte,
e incluindo nisso alguns países da América do Sul, que são turnês que não são fixas, as da América do Sul, infelizmente. Há viagens para países mais exóticos, da Oceania, da África e tudo mais, é, mais exóticos do ponto de vista do mercado musical, né, do mercado da música clássica, que não são destinos tão óbvios da música clássica, mas mesmo viagens para gravar filmes, para gravar vídeos, para gravar clipes e tudo mais. Ô, Então, Luiz, tem uma aluna que é a Júlia, ela já perguntou várias vezes com quantos uhum. anos você se interessou na música. Acho que a gente já falou, mas você pode repetir? Júlia, talvez você não tenha ouvido no começo da live, então. Foi com 5 anos que eu comecei a fazer música. Eu comecei a cantar num coro aos 5 anos de idade, ali que eu me interessei e nunca mais parei. E eles têm uma pessoa que fez uma pergunta interessante aqui, o Lucas Games X, Uhum, perguntou: você teve uhum. dificuldades em ensinar o coro dos meninos? Alguma dificuldade? Olha, Lucas, eu no começo tive que me adaptar também, né? Tive que é, aprender como era aquela dinâmica, justamente. Não é só você ser um bom maestro, ou você é uma coisa muito específica o trabalho ali. Por isso que se chama mestre de capela essa função. Mestre de capela tem a ver com essa questão da junção de diversas funções em uma pessoa que ao mesmo tempo acompanha o coro ao instrumento, ao piano e que entende de voz e que canta também e que tem um papel pedagógico, mas tem também um papel artístico e que sabe reger, e que sabe ensaiar e tudo mais. Então, foi trabalhoso, vou dizer de novo a mesma coisa. Por que que foi trabalhoso? Porque eu tinha essas competências individualmente, graças a Deus, graças a todas as minhas experiências de vida, é, mas eu nunca tinha tido que usar todas essas competências, todas essas habilidades de uma vez só. Foi a primeira vez que eu tive que aplicar isso tudo de uma vez só. Então foi um processo muito trabalhoso, sim, mas que logo ali eu já me encaixei neste sistema, porque é o que eu tenho dito, né? Quando a gente de fato gosta daquilo que está fazendo, quando a gente tem as pessoas certas ao nosso lado, pessoas que também gostam, pessoas que caminham no mesmo passo, este trabalho todo vira um trabalho possível, né? Um trabalho coletivo, um trabalho conjunto. Aqui tem uma pergunta muito legal também do Alisson Daniel, que ele Uhum. pergunta qual foi a sua experiência com os alunos que mais te marcou? Nossa. Eu não sei dizer. Teve muitas experiências que me marcaram demais. Eu acho que as experiências que mais me marcavam eram experiências que não tinham a ver com música. Eu acho que eram as experiências mais humanamente inusitadas ou exemplares, eu diria. Quando esses meninos me davam exemplos de que a humanidade tem jeito, de que criança justamente é um universo de possibilidades de amar, de possibilidades de respeitar, de respeito mútuo de um jeito que a gente vai talvez desaprendendo com o passar do tempo. Algumas delas, por exemplo, nós no Vaticano, antes de entrar num concerto na Basílica Papal, fomos jantar e a janta era uma bela macarronada bolonhesa, né? Com bastante carne e tal. E aqui na Europa costuma se misturar na carne moída, carne de porco, carne de vaca, carne de tudo. Eles misturam, porque eles não têm aquela fartura de carne como nós temos, né? De carne bovina. Mas que fica bom, E hein? fica bom, fica bom. E eu na mesa em que eu estava sentado, estavam ao meu lado um menino, um coreano evangélico. Há muitos evangélicos na Coreia, é uma religião bastante difundida lá. E ao lado dele, um menino da Albânia, muçulmano.
e os muçulmanos não podem comer carne suína, né? E, e então o menino da Albânia, ele era meio desligadinho e tal, e quando acontecia de ele, por deslize, talvez comer alguma coisa suína, ele ficava muito mal, ele se sentia assim, né, é um pecado, né, na religião dele e tal, então ele ficava muito mal. E ele meio desligado, não sei o que, foi pôr a colherada na boca de comida e o menino evangélico coreano, sul-coreano, disse para ele: não, 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 espera, a gente tem que perguntar se tem carne suína nessa macarronada. Aquilo me levou às lágrimas, assim, né? E eu não me levou às lágrimas internas, porque eu não chorei ali naquele momento, que eu pensei, gente, até explicar para os meninos por que isso é assim, deixa isso parecer uma coisa normal. Porque a gente não vive num mundo em que isso seja normal, né? Em que um muçulmano e um evangélico estejam cantando no Vaticano, todos se respeitando, todos compartilhando do mesmo espaço, e um demonstrando tanto afeto pelo outro e tanto respeito pela crença do outro. São momentos assim que me marcaram muito lá. São coisas desse tipo. Ou quando o único menino negro que eu tive no coro, que, que, que era um menino da Nigéria, quando ele vestiu o uniforme de menino cantor pela primeira vez e saiu uniformizado junto com os meninos cantores, a gente saiu pela rua, porque a gente tinha que fazer um percurso pela rua, num lugar no interior da Áustria. E ele ficou extremamente feliz e sorria, 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 e estava extremamente orgulhoso, e ele virou para mim e falou assim: seu Godoy, chamou a gente pelo sobrenome, né? Seu Godoy, é normal que as pessoas fiquem felizes em nos ver? Eu falei, as pessoas costumam ficar assim, felizes, sorriem, elas devolvem muito amor para os meninos cantores quando elas veem aquele mar de menininho uniformizado com aquele uniforme de marinheiro, tal, elas ficam felizes, elas gostam. E ele falou, nossa, eu nunca tinha visto alguém ficar feliz comigo só pela minha aparência. Eu disse, pois é, claro, é possível que pessoas fiquem felizes conosco só pela nossa aparência. E não precisa nem ser menino cantor para isso, sabia? Falei para ele. É bem possível, é que às vezes a gente não percebe e tal. E fiquei pensando já qual que é o papel do racismo na vida desse menino, né? E pensando no papel do racismo na minha vida e na vida de todos nós que não somos caucasianos. Mas são momentos assim indescritíveis. Eu queria só fazer um adendo, né? Porque eu tenho entrevistado os meus professores para o mestrado, e o Uhum. Daniel, esse professor que está ajudando a gente, quando eu perguntei para ele como que os alunos aprendem música, ele falou, eu não sei, porque eu aprendo muito mais com eles do que eles aprendem comigo. E é bem isso que você está falando agora, né? Pois Bem, é, a fala do Paulo Freire também fala que o professor é aquele que aprende, né, com o seu aluno. ensina quem aprende quem ensina. E é mesmo assim, e não só essas coisas mais humanas e de experiências mais humanas, mas mesmo coisas musicais, assim, já. Houve diversas situações em que, e não só com os meninos cantores, também com os meus outros coros, em que você está ali fazendo uma coisa e de repente alguém levanta a mão e fala: é, será que nós poderíamos tentar isso mais lento? E daí você ouve e pensa assim, nossa, a gente faz todo sentido mais lento, e faz mais lento, sabe? E, enfim, se nós, artistas, barra educadores, não acreditarmos na troca de experiências e na alimentação mútua, né, do ser humano, de experiências, de conhecimento, de vivências, então não tem mesmo o que fazer, né? Não tem mais o que fazer. Se a gente não compartilhar, não, a gente não evolui, não tem como transformar, como evoluir, como tornar isso daqui um lugar mais habitável, mais salubre, pelo menos, o planeta Terra, se a gente não fizer isso.
Então, eu acho que a gente está chegando para o final já, né? A gente falou bastante aqui. Você já está aí Uhum. meia-noite já, coitadinho, já está na hora de dormir já. Eu queria. meia-noite e 10 já. Olha, foi a primeira live que eu fiz que eu até comi alguma coisa no meio da live, gente. Vocês Ah, que desculpem maravilha. os maus modos aí. Imagina, que isso, fique à vontade, né? A gente precisa se sentir à vontade aqui para a gente poder falar realmente É, o que a gente sente, né? é. E eu queria que o Daniel colocasse um último vídeo para a gente dar uma olhadinha. Não sei se vai rodar, né? Porque o pessoal falou que travou, mas vamos tentar. É o vídeo do coro virtual que você fez com os meninos, né, do seu Daqui de Hamburgo. pé de Hamburgo. Este coro, só para explicar, é um coro que eu assumi em agosto. Nós, em agosto, começamos com 30 crianças, agora, antes da pandemia, já estávamos com 120, quer dizer, em menos de um ano de trabalho ali. E esse trabalho foi justamente porque, né, difícil com a pandemia tendo interrompido tudo, eu não queria deixar as crianças assim completamente desamparadas lá e a gente fez esse vídeo. Fiquei bem feliz com o resultado também. Então, tenta soltar para a gente aí, Daniel. Para você apareceu? Pra mim, sim. Agora já voltamos. É. E aí, me conta um pouquinho como que foi o processo de ter que ter essa escolha, né? Tem alguns regentes que optaram por esse trabalho, alguns que preferem não fazer esse tipo de trabalho, porque acham que a mão não é sua, é do editor, do que faz o vídeo, né? Então, eu queria saber de você, a sua opinião em relação a isso. Não só isso, mas em relação à resposta das crianças também, que eu acho que é o mais importante também. Olha, eu né, nesse ambiente em que eu trabalho, eu de fato tenho que me preocupar muito com a qualidade. Então, isso era uma preocupação grande já desde o início. E eu penso que nós, que artistas devem sempre partir da possibilidade né, da busca por possibilidades e por alternativas, né? Se uma coisa, eu quero ter qualidade, o coro virtual não me dá a qualidade de que um coro real tem. O que eu faço? Eu não quis fazer um coro virtual, eu não quis partir da tentativa de simular um som de coral junto, e por isso que eu usei as crianças enquanto indivíduos ali, individualizadas dentro daquele contexto delas, de casa, juntando, e aí que você falou, as pessoas às vezes falam que é a mão do editor, eu que defini tudo, né? Eu fiz a direção completa da coisa,
ao passo que eu recebi as gravações das crianças, eu simplesmente agradeci, parabenizei todas as crianças, era aquela situação de pandemia, então eu não queria pôr mais pressão nelas, cobrá-las ou alguma coisa, então aquelas que vieram para mim disseram, eu não estou tão feliz com o resultado tal, eu dizia, você quer que eu trabalhe com você para a gente fazer uma coisa melhor, tal, você tem tempo? Eu quero. E daí a gente ficava ali trabalhando. Então, algumas delas gravaram diversos vídeos e eu ia por WhatsApp justamente dando um feedback, falando tente isso, tente aquilo, faça exercício, faça tal exercício, faça tal exercício. Então, foi de fato um trabalho que que foi uma desculpa, por assim dizer, foi foi um contexto, deu um contexto para a gente poder se aproximar e continuar trabalhando mesmo à distância. Nesse sentido, eu acho que isso foi muito positivo e as crianças ficaram muito felizes em fazer isso. Eu acho que quem não tem os recursos para fazer, quem não. Eu não fiz a edição, eu dirigi a edição, né? Mas eu não fiz a edição, foi uma equipe que fez essa edição lá da própria ópera. Se eu não tivesse essa equipe, talvez eu não tivesse podido fazer essa coisa com esse resultado. Então, quem não tem essas condições e opta por não fazer, tá super né, no seu direito e tudo mais. E a minha opção foi por essa, foi por fazer um coro virtual que parte do indivíduo e não da experiência coral. Que interessante. A gente está começando a fazer esse. Foi legal porque eu quis fechar com isso, porque a partir da semana que vem a gente vai começar esse trabalho aqui também, com os coros virtuais. E eu queria muito que os alunos tivessem visto, né, esse vídeo. Eu vou pedir também para os professores enviarem. E a gente vai fazer, claro, que um trabalho de conscientização antes, com os pais, conversando com os pais, porque aqui a gente tem que fazer esse trabalho antes, né? Por respeito Claro. às famílias e ver que não seja uma coisa forçada. Isso mesmo que você falou, né? Que a gente tenha esse direito de escolha, que a criança se sinta à vontade ou não para fazer, né? Claro, sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Alisson Henrique. Pergunta qual a idade dos alunos que você ajuda a ensaiar. Eu acho que aí a gente podia responder dentro desse coro novo, agora que você está em Hamburgo. Pois é, o meu coro em Hamburgo, como eu disse no começo, eles perguntaram para mim, né, qual era a idade que eu queria que o coro tivesse. E eu tentei fazer a coisa mais abrangente possível. Então, são 5 grupos. O grupo mais novo começa oficialmente dos 6 aos 8 anos. Como eu disse, eu não vejo essas idades como uma coisa fixa, né? Então, tem crianças de 9, tem crianças de 5, tem uma menina de 4, que é muito precoce no desenvolvimento dela. Então, são crianças bem pequenas que fazem ali uma iniciação musical mesmo. Depois tem um segundo grupo de preparação para o coro principal. Daí tem o coro principal, que é o coro infantil, que canta nas récitas de ópera, nas apresentações de ópera, no grande palco. Essas são crianças majoritariamente entre 10 e 15 anos, mas há também aquelas que têm 17, há meninas de 18 que não querem largar o osso e tudo mais. E daí é o coro jovem, que é para os meninos a partir da mudança de voz e para as meninas a partir de 15 e esse vai até 25 anos. Então, na verdade, eu tenho crianças entre 4 e 25 anos. Aqui na Europa, eles veem pessoas de 20, até a juventude vai até os 27. Eu adoro. Então, olha só, o pessoal está pedindo para você cantar. Olha, eu vou tirar o fone porque acabou a bateria agora do fone. Vou pôr aqui no Viva Voz. Espera aí. Nós ficamos muito tempo nos falando, acabou até a bateria do fone. Estão me ouvindo? Sim, então, tem alguns... Eu vi que o pessoal está pedindo para eu cantar.
Gente, cantar essa hora da noite, os meus vizinhos vão me matar. É verdade, nossa, é verdade. Mas quem tiver Nossa. interesse, entre lá na página do Luiz de Godoy. Tem vários vídeos dele, tem um vídeo muito legal que ele fez, né, com como se fosse a capela, ele cantando várias vozes ao mesmo tempo. Você quer falar um Tem. pouquinho disso, Luiz? Aquilo foram experiências de quarentena, porque eu tava com uma saudade de ouvir vozes conjuntas cantando enquanto eu estava cantando, sabe? Assim, eu queria cantar em conjunto. Daí eu pensei, bom, o único jeito é eu gravar. Na verdade, eu fiz inúmeros vídeos como aquele, mas não para postar, eu fiz para eu ter a sensação em casa de estar cantando. E não só isso, eu fiz milhões de experiências com os meus amigos, daí ligava para meus amigos, pedia para eles gravarem coisa. E daí gravava coisa ao piano para os meus amigos cantarem em cima. Daí ligava para eles e falava: olha, eu vou te mandar o áudio, você dá o play e canta para eu te ouvir cantando, tal, comigo tocando. Daí falava: você grave cantando, eu vou tocar. A gente precisa, né? A gente fica muito. Música mesmo é uma coisa que permeia toda a vida, né? Que nos dá fôlego. E ficar sem música deixa a gente sem fôlego. Olha, eu vou cantar um trechinho de uma coisa que eu também gravei num vídeo de quarentena, e mas que não tem mais porque eu gravei e coloquei de story. E eu gravei isso quando tinham acabado de falecer dois maestros amigos meus, por causa do Covid-19. E depois de um tempo disso ter acontecido, eu estava pensando no que fazer e tal, e me lembrei de um trecho do musical Saltimbancos, que é de um compositor argentino, Luis Enriquez, e que tem uma versão brasileira do Chico Buarque, com um texto super legal, é um musical que conta a história dos músicos de Bremen, né? Dos Saltimbancos, que a gente no Brasil conhece como Saltimbancos. E no final da história vem uma citação de uma melodia, que é uma melodia de Beethoven, na verdade. É uma melodia da Fantasia Coral de Beethoven. E o texto é muito bonito. E fala assim, vou tentar cantar baixinho para os meus vizinhos não brigarem comigo. Todos juntos somos fortes, somos flecha e somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Ao meu lado há um amigo que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada a temer. Lindo. A gente gosta muito de fazer esse musical aqui, viu? Fizemos várias vezes. E essa música as crianças amam cantar, né? Porque parece que eles entendem muito mais essa mensagem quando cantam juntos, né? Eles sentem a força, né? Uma melodia de fato muito forte. Beethoven tinha essa característica, ele sabia escrever muito bem. Para os alunos que estão aí ainda ouvindo, Beethoven é aquele que compôs a Nona Sinfonia, que é muito famosa. E a Nona Sinfonia virou o hino da Europa, o hino da União Europeia. E tanto a Nona Sinfonia como a Fantasia Coral são obras que abordam isso, que abordam a necessidade de nós nos enxergarmos enquanto irmãos e irmãs e acreditarmos que haverá um futuro melhor. Que mensagem linda. É. Só queria perguntar para você, eu vi que você pesquisa música brasileira, né? Que você falou que vem para cá, para o Brasil, que às vezes é difícil achar partituras lá, né? Aí na Europa. Como Uhum. que você faz essa seleção de repertórios? Você sempre se preocupa em colocar música brasileira ou não? Eu me preocupo bastante em colocar música brasileira e com os meninos cantores eu fiz várias coisas, inclusive gravei música brasileira para a Rádio Austríaca com os meninos cantores e sempre coloquei. Na verdade, eu acho que hoje em dia, sobretudo,
como sempre, na verdade, mas hoje em dia com tantas facilidades de internet, de a gente falar com as pessoas, de a gente receber material, trocar material, mais até do que procurar a música de um Villa-Lobos ou de um Guarnieri ou dos compositores do passado, é nosso dever, ou pelo menos seria uma ideia interessante, nós tentarmos fazer sempre música contemporânea, né? Fazer música de compositores que estão escrevendo agora e de compositores próximos do nosso ambiente ali, da nossa cidade e tudo mais, arranjos deles, e também de compositores e arranjadores já consagrados. Então é realmente muito simples hoje em dia você escrever, né, por um e-mail para as pessoas, dizer, olha, eu conheço tal arranjo seu, você tem outros, me mande, né? A gente pode executar e tudo mais. E fazer música brasileira é muito importante, sim, imagina. É uma coisa que eu faço sempre. Então é isso, Luiz. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de falar, de responder, de falar sobre isso? Olha, não sei. Agora até acabou. Hoje eu vim despreparado para essa live aqui. O meu computador que estava com o YouTube aberto também acabou a bateria aqui, então não estou nem vendo se as pessoas estão escrevendo perguntas, mas se tiver perguntas das pessoas, eu respondo. Agora acordei. Então, eu acho que eu fiz aqui uma brincadeira que eu queria que você respondesse, como se fosse um jogo de pergunta e resposta. Com uma palavra para uma palavra uma palavra que eu falo, você responde com outra palavra, tá bom? Tá certo. Playlist no celular. Bar. Lazer. Música. Religião. Humanidade. Vida. Mãe. Amor. Música. Tristeza. Nossa, eu só vou falar música agora. Espera aí, eu vou pensar outra coisa. Tristeza. Desafio. Alegria. Nossa, é difícil isso. Nunca participei de uma coisa dessas. Alegria. Eu só fico com vontade de falar música. Alegria. Segurança. Livro de cabeceira. Livro de cabeceira. O mais atual que eu estiver lendo agora. Qual? Agora eu tô com Sertões aqui. Que eu nunca li, que é difícil. Compositor. Bach. Olha, gente, eu sou tão repetitivo. Sala de concerto. Tokyo Opera City Hall. A sala de concertos de Tóquio. É a melhor acústica que eu já ouvi na vida. Melhor que a de Viena? Melhor que a de Viena. Nossa. Regente. Regente atual, Simon Rattle. E para finalizar, Brasil. Futuro. Então aqui eu acho que a gente encerra, né, Luiz? Com essa energia boa. Eu acho que foi uma conversa muito assim proveitosa, acho que para todos. Acho que os alunos participaram bastante. Teve aqui comentários também de vários educadores. Eu acho que o apoio do Daniel também foi incrível, eu queria agradecer. E eu acho que ficou muito forte na sua fala o quanto o que a gente faz está ligado com a formação humana, ligado com a esperança, né, de um país melhor, de um Brasil melhor. E queria muito agradecer pela sua disposição de estar aqui, né, de madrugada já, falando com a gente. Comendo banana. Então, é isso. Eu quero que você saiba que daqui da minha parte, dos professores, a gente tem a gente reconhece muito o seu trabalho, a gente admira muito o seu trabalho. E fica aqui também um convite para que quando tudo isso passar, você possa nos visitar e dar um workshop, uma palestra para todos os nossos alunos, né? Com todo prazer, claro.
E desejo, então, aqui um abraço virtual para você e que você continue aí espalhando esse seu talento, esse seu amor pela música, essa sua grandeza de pensar na humanidade, em cada pequeno gesto que eu observo que você tem essa visão também de educador, né? Esse regente que é educador, e que você continue espalhando isso para todo mundo aí, conquistando novas pessoas e mostrando que essa trajetória sua é possível também para outras pessoas que quiserem, né? Helena, eu acho que isso também é talvez a coisa mais importante de dizer, ainda que eu não sei se ficou clara para os jovens, para as crianças que estão assistindo, é isso, olha, partam sempre do princípio de que é possível, porque se a gente achar que não é possível, aquilo já não é possível, né? Então, quando me perguntam, mas quais foram as dificuldades da sua vida? E eu me lembro que enquanto eu estava dentro da dificuldade, eu não percebia aquilo como dificuldade. Hoje em dia dá para eu dizer que as horas de trem para ir até as escolas em São Paulo, estudar música, para fazer isso, para fazer aquilo, que isso eram dificuldades. Mas dentro do momento eu não via aquilo como dificuldade, porque eu tinha uma felicidade real. Óbvio que às vezes eu estava cansado, que às vezes eu estava de saco cheio, que às vezes eu estava, né, não sou uma pessoa que ficou o tempo inteiro positividade, só a positividade. Mas a felicidade de estar fazendo o que eu gosto sempre prevaleceu. Então é por isso que aquilo que a gente falou no começo da live, para os jovens, que é para eles buscarem aquilo que eles de fato gostam de fazer, isso é muito importante mesmo, porque quando você encontra isso, é o jeito mais fácil, mais natural de superar as dificuldades ou de perseverar para além das dificuldades. Daí aquilo que eu falei, não é difícil, no sentido de impossível, no sentido de intransponível, daí é trabalhoso. Daí você trabalha e tendo sorte de todo o seu entorno corroborar para aquilo dar certo, aquilo também dá certo. É isso. Muito obrigado pelo convite, Helena. Eu que agradeço imensamente e espero que a gente se mantenha em contato e que eu acho que vão surgir outras dúvidas aí, depois eu passo para você, tá bom? Tá bom. Então, boa noite para vocês todos aí. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui, porque também saiu aqui do meu celular, que eu estava vendo pelo YouTube aqui. A Jaqueline Pereira falou que tá com saudades, viu? Minha tia. É. Aliás, tinha várias tias minhas aí assistindo, então um beijo para todos vocês. Minha família é uma fofura. Ai, que maravilha. Então tá bom, Luiz, boa noite, muito obrigada. E vamos que vamos, né, firme e forte. Vamos que vamos, sigamos defendendo a educação pública de qualidade, a música nas escolas. Isso aí. Ótimo. Legal. Obrigado, Daniel. Obrigada, foi lindo. Adorei conversar com você, Luiz. Que bom, gostei também. Uma energia muito gostosa mesmo. Hoje eu vou ter sonhos bons. Que legal. Então olha, eu vou acompanhando o seu trabalho lá. Toda vez que tiver gravações aí, manda pra gente, tá bom? Mando sim. E brigadão aí pelo espaço. E não esqueçamos desse convite mesmo. Eu, com todo prazer, quando tiver a próxima vez no Brasil, eu tento também avisá-los, vou tentar me lembrar de avisá-los e escrever, ou se vocês virem ali pelas redes sociais, o Luiz está no Brasil, daí já escreve e tal, que a gente pode organizar alguma coisa. Maravilha, muito obrigada, viu, querido? Então tá, um beijão para vocês. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Valeu,